Paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe todos vocês que vão estar ouvindo esse vídeo. Que Deus abençoe esse domingo, seja um domingo de paz, de bênção para todos nós, em nome de Jesus. Domingo de Páscoa, trazendo à memória aí a ressurreição de Cristo, nosso Salvador. Irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para nossas vidas. E aonde esse vídeo chegar, eu sei que muitas pessoas vão ser alcançadas através dessa palavra. Estamos vivendo um momento difícil no Brasil, não somente no Brasil, mas no mundo, né? A epidemia, coronavírus e etc. Mas eu quero falar, irmãos, não somente para a igreja, mas para quem tem fé. E eu quero que você aprenda a colocar a sua fé em prática. Talvez você que não tem fé, que a sua fé é pequena, depois desse vídeo, se você ouvir esse vídeo, você vai começar a colocar a sua fé em prática. Sabe por quê, irmãos? Porque eu fico observando as pessoas, como elas ficam desesperadas. Eu observo o desespero das pessoas, com medo de morrer, o desespero das pessoas por falta de alimento, de dinheiro e etc. Mas observe, irmãos, esse não é o momento do desespero. Jesus não te fez para você ter medo. Ele não colocou em você um espírito de medo. Ele colocou em você um espírito de coragem. Para nos momentos difíceis você usar a fé que você tem e a coragem. Você é um guerreiro. E Deus te fez como um guerreiro. E guerreiro não tem medo. Em momentos de guerra, de lutas, de aflição, o guerreiro sempre está pronto para lutar. Nós observamos, irmãos, o medo das pessoas. Todo mundo fechado em casa. Todo mundo preocupado. E eu fico observando a igreja. A igreja, ela precisa despertar para isso. Até muitos cristãos estão com medo de sair de casa, com medo de fazer uma visita, com medo de pegar o vírus. Irmãos, pelo amor de Deus, preste atenção nisso, pelo amor de Deus. Eu fico pensando, quando eu vejo essa situação, eu fico pensando, Jesus, ele não poderia tocar em leproso, mas Jesus toca no leproso e não é contaminado. Jesus não poderia tocar no morto, Jesus toca no morto e não é contaminado, mas o morto ressuscita. Jesus toca no leproso, não fica leproso, mas o leproso é curado. E eu fico observando, irmãos, que Jesus, ele não fugia da enfermidade. Porque todos os enfermos que chegavam até Jesus, eles eram curados, libertos. Jesus não tinha medo, meu irmão, de abraçar enfermo, leproso, seja o que for. Jesus não ficava com medo, se escondendo das pessoas para não pegar um vírus e ser contaminado. Nós precisamos tirar isso da cabeça. Você consegue entender? Jesus, ele nos revela e mostra quem nós somos, o poder que a igreja tem. Todo dia eu faço uma visita numa casa. Olha aqui para mim, chega mais perto. Todo dia eu faço uma visita numa casa, eu oro com os irmãos, eu tiro uma palavra para eles, eu trago uma palavra de ânimo todos os dias. Mas tem muito crente, irmãos, que se converteu, que está na igreja, mas ele tem medo de você ir na casa dele, fazer uma oração com ele, com medo.
Preste atenção, meus irmãos, isso não existe. Isso não existe. Deus guarda a tua vida. Nós estamos vendo coisas absurdas. Você quer ver uma coisa? Quando Deus libera as pragas sobre o Egito, a casa de Faraó, ela também é atingida. Faraó não ficou isento das pragas atingir, seja ela qual for. Então, se na casa de Faraó tinha praga, seja ela qual for, Moisés e Arão iam na casa de Faraó. Mas Moisés e Arão não eram contaminados pelas pragas que estavam na casa de Faraó. Pelo amor de Deus, vamos despertar. Sabe por quê? Porque Deus guardava Moisés, guardava Arão. Deus o protegia. Ainda que a praga estivesse na casa de Faraó e no Egito, mas aonde Moisés estava, Deus guardava Moisés, mesmo indo à casa de Faraó, para pedir para Faraó libertar o povo. Nós temos que parar com isso. Ei, igreja, olhe para mim. Chegue mais perto. A igreja precisa despertar. Sabe o que Deus quer que você faça? Saia da sua casa, vá na casa de alguém que quer ir, porque agora está desesperado, precisando de uma palavra. Tem muita gente fechado dentro de um quarto, em depressão. Tem muita gente querendo morrer. Muita gente que os filhos estão com fome. Tem muito pai de família agora que ele queria uma palavra de um crente, e o crente está dentro de casa fechado. Tem muitas famílias agora que queriam ouvir uma palavra, uma oração, mas a igreja está fechada em casa. Bata na porta do seu vizinho, peça para ele: eu posso entrar aí, fazer uma oração com você? Esses dias eu fui na casa de pessoas que não são cristãs e elas me receberam e nós oramos. Bata na casa de alguém, porque tem alguém precisando de uma palavra nesse momento difícil. Tem alguém precisando de uma palavra de conforto. Pessoas que estão desesperadas. A igreja, ela tem que entender isso, porque a igreja foi levantada para isso. Você consegue entender? E deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos. O vírus, o coronavírus, o Covid-19, seja o que for, ele é contagioso, sim. Ele é contagioso, sim. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: a fé também contagia pessoas. Se o vírus contagia pessoas, a fé também é contagiosa. Você tem que contagiar as pessoas com a fé, trazer uma palavra de ânimo, levantar o astral dela, a fé dela, através de uma palavra, porque a fé também contamina pessoas. Então contamine as pessoas com a fé, contagie as pessoas com a fé, porque Cristo está conosco e você será guardado de todo esse mal. Desperta, igreja, é tempo da igreja despertar para isso. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.